Nós temos diversos objetivos aqui, eu vou passar rapidamente, e depois eu vou falar mais ou menos como funciona o projeto. Objetivos: garantir diretrizes e rubricas no orçamento voltadas ao cumprimento das cláusulas constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, prevenção e erradicação do trabalho infantil, concentrar em determinada área, espaço de tempo, ações concretas voltadas a efetivar esses direitos, sensibilizar a sociedade local para o problema. Várias pessoas, vários palestrantes que me antecederam falaram aqui do problema da sociedade e também do problema cultural, da aceitação do trabalho infantil em muitos casos. Inserção nas leis orçamentárias de diretrizes e rubricas relativas à promoção desse tipo de política. Imputar as devidas responsabilidades às autoridades e entidades públicas competentes. Estimular conselhos estaduais para procederem ao acompanhamento e fiscalização. Suprir carências de atuação na temática do orçamento e propiciar a atuação do Ministério Público do Trabalho na formulação das diversas leis. Como funciona esse projeto? Basicamente, são 4 etapas. A primeira etapa é a identificação dos municípios a serem inspecionados. Como eu disse no início, no Brasil nós temos acho que mais de 6.000 municípios ou mais de 5.000 municípios. Nós temos 800 procuradores, não teríamos condições de verificar todos. Só para se ter uma ideia, na nossa área de atribuições São José do Rio Preto são 111 municípios e são 3 procuradores. No Ministério do Trabalho nós temos uma fiscal que é dedicada ao tema do trabalho infantil na nossa área aqui. Então nós temos uma carência de recursos humanos para cobrar dos municípios a adoção dessas políticas. Portanto, nós temos que eleger algumas prioridades. Como isso foi feito? Por meio de um estudo com base no censo do IBGE de 2010, foram elaboradas listas de municípios que deveriam ser observados com mais cuidado. Aquelas localidades que entendessem que deveriam contemplar outros municípios também poderiam fazer isso. Bom, aqui são algumas listas que foram extraídas do censo. Nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, algumas cidades aqui, a região que eu digo, que a gente atua, Santa Salete, são municípios pequenos, porque aqui os dados são proporcionais, não são números absolutos. Aqui já são números absolutos, nós temos já municípios maiores. Bom, após a identificação desses municípios, essa fase já foi até suplantada, nós passamos para a instauração de procedimentos. Como que a gente faz isso? A gente autua procedimentos para documentar todos os atos relativos a essas verificações. E a partir daí é que começa o trabalho do ponto de vista prático, que é averiguar a realidade fática. Considerando esses municípios que foram escolhidos, nós passaremos a inspeções nessas localidades. E as inspeções deverão focalizar os locais, as idades das crianças trabalhando, os locais, os setores e, paralelamente, também verificação da estrutura municipal, estrutura do poder público, que tem por obrigação garantir o direito de prioridade absoluta e de educação, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, verificar se esse órgão tem estrutura, tem órgãos bem estruturados que cumpram suas atribuições nessa respectiva área. Então, verificar, por exemplo, a estrutura de conselho tutelar, a estrutura de conselho municipal de direitos de criança e de adolescente, do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, a ideia é verificar isso para ter uma ideia de qual é a situação fática de cada município que será inspecionado. Foram elencados, nesse projeto, alguns parâmetros mínimos que devem existir nessas localidades e nesses órgãos, sem os quais verifica-se que
o trabalho infantil realmente acaba existindo principalmente por uma ausência do Estado. Parâmetros mínimos que nós falamos aqui seria a existência de programa, projeto, atividades específicos previstos em leis orçamentárias destinados ao enfrentamento do trabalho infantil. Existência de rubricas e diretrizes orçamentárias destinadas ao custeio específico de tais políticas públicas. Sem ter verba para que os órgãos funcionem, não há como esses órgãos cumprirem suas atribuições. Existência de diagnóstico do trabalho infantil. O município teria que mapear, verificar esse trabalho infantil e oferecer contrapartidas para as famílias. O trabalho infantil, de que nós tratamos aqui, é um trabalho que decorre de uma situação social e econômica. Não são pessoas que trabalham por livre e espontânea vontade, mas que são impelidas para essa situação, porque não têm condições financeiras de abrir mão desse trabalho. Então, o município precisaria ter um diagnóstico dessa situação e trabalhar em termos de assistência social, pelo menos em um primeiro momento, depois em programas de criação de renda, para que essas famílias retirassem das ruas suas crianças. Estrutura de conselhos tutelares, a existência de programa de erradicação do trabalho infantil, a existência de cadastro de crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho e as famílias para efeito de inclusão em programas sociais. Seria muito fácil nós, Ministério Público, atuar somente de forma repressiva. Chegaríamos até o município, verificaríamos todas as crianças que estariam em condição de trabalho infantil, recolheríamos, levaríamos até as famílias, falaremos, bom, o problema está resolvido, não está. No dia seguinte elas voltam, ou na semana seguinte, talvez. Então, não adianta nós retirarmos simplesmente. Isso seria um trabalho eminentemente repressivo. A ideia de promoção de política pública é de que o poder público tenha uma atuação, tenha uma presença e que traga uma contrapartida para essa família, para que ela possa retirar a sua criança, seu filho, da situação de trabalho infantil e possa oferecer uma condição de estudo, de formação profissional, no caso do adolescente, e tudo mais. Bom, ainda dentro dos parâmetros mínimos, a estrutura de conselhos municipais, a questão de depósito de lixo na cidade, o lixão é um problema também, frequentemente se encontra em várias regiões do país, trabalho infantil nessas localidades, a existência de programa de qualificação profissional de adolescentes, a existência de programas de geração de renda e trabalho para essas famílias, como eu disse, uma contrapartida municipal para que nós tenhamos aí um direito à subsistência e um direito à educação mais próximos. Alguns parâmetros complementares que seriam para melhorar um pouco ainda mais a política pública do município que nós pretendemos exigir quando da nossa atuação. Programas de educação e permanência de crianças, de regime de tempo integral talvez, incentivo à iniciativa privada para também promover auxílio nesse caso, por meio de selo social, programa de contraturno escolar. Bom, a partir dessa constatação, a nossa proposta será, para os municípios, a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento que o Ministério Público usa a fim de criar obrigações de fazer, não fazer, para os municípios, no sentido de que eles promovam essas políticas públicas. E a partir desse compromisso, porque o termo de ajuste de conduta é um compromisso, esses municípios passariam a ser verificados periodicamente pelo Ministério Público se eles realmente estariam atendendo essas obrigações previstas no termo de ajuste de conduta. Os objetivos são basicamente os que eu já falei, em termos de conduta, que são de criação ou de reforço desses programas sociais, de programas assistenciais, de estruturação de conselhos relativos aos direitos da criança e do adolescente, de conscientização da população também,
de garantia de um determinado percentual orçamentário para esse tipo de política, para estruturar tais tipos de órgãos. Então, é uma atuação do ponto de vista de promoção de direitos. É uma atuação um pouco diferente, um pouco mais inovadora, mas que a jurisprudência vem entendendo que cabe, inclusive, o ajuizamento de ações nesses casos. Em caso de não formalização desses termos de ajuste de conduta, nós passaremos para o ajuizamento de ações. A nossa ideia é abranger um número pequeno, mas com municípios em pior situação, pelo menos no primeiro momento, e depois tentar expandir o projeto, caso nós verifiquemos que ele seja bem sucedido. Em poucas palavras, esse é um projeto do Ministério Público. Nós esperamos que logremos êxito na implantação e na colocação em funcionamento desse projeto, e esperamos que tenhamos sido bem claros e precisos nas explicações. Obrigado pela atenção de todos. Dando sequência, então, teremos agora a conferência de encerramento intitulada Elevação Progressiva da Idade Mínima para o Trabalho e Educação de Qualidade, a construção de um novo poder. Compondo a nossa mesa, temos esse excelente desembargador do trabalho, que vai apresentar o palestrante, o Dr. Samuel Hugo Lima, introduzindo o nosso palestrante, o Dr. José Roberto Dantas Oliveira. Com a palavra, Dr. Samuel. Boa tarde. Eu queria começar dando mais uma vez parabéns ao Dr. Alessandro. Como diriam vocês, alunos, o seminário está bombando. Eu que participei dos 5 seminários, eu tenho absoluta certeza para dizer que o melhor de todos é esse São José do Rio Preto. Então, parabéns a toda a equipe. A empresa tem divulgado muito a atuação dos menores na participação dos crimes. Se antigamente as crianças e adolescentes tinham uma atuação coadjuvante no crime, nós vemos agora uma participação efetiva na linha de frente. E aí surgem aquelas teses. Primeiro, a redução da maioridade penal. Além disso, a redução da idade para a prestação do trabalho subordinado. E eu fico pensando, será que resolve essa redução? Será que resolveria para a criança de bem? Será que resolveria para aquele menor que ganha R$200 no crime por dia? A par disso, nós temos outra tese, que aliás é o tema da conferência. É a elevação progressiva da idade mínima para o trabalho. E aí vem novas questões. Será que essa tese é coerente com a realidade brasileira? Será que essa tese tem amparo na legislação, inclusive nas normas da Organização Internacional do Trabalho? Vejam que são temas extremamente profundos. Com certeza não chegaremos a uma conclusão, mas eu entendo que a conferência de encerramento tem como objetivo principal provocar, fazer pensar. Então, com a palavra, o nosso conferencista, Dr. José Roberto Dantas Oliveira.